Hoje, nossa sala, né, de aprendizagem sistêmica, nós vamos dar início ao tema emoções, né? Nós começamos com saúde e a saúde foi se desenvolvendo até chegar nas emoções. Então, nós trabalhamos a saúde da questão física, da questão sistêmica, fizemos meditação para o nosso corpo físico, né, olhamos um pouquinho para o nosso corpo físico, como que a gente trata o nosso corpinho, né, que nós estamos aqui neste momento de vida, né, então como que é? E da onde que vem, né, e o mais importante, da onde que vem toda a energia, toda a força que a gente tem para lidar com o nosso corpo. Aí a gente trouxe, lógico, que não podia deixar de faltar, a gente trouxe a nossa origem, nós trouxemos o nosso pai, a nossa mãe, que foi através deles que nós estamos aqui. E eles, né, a essência do pai, a essência da mãe, a essência da criança, a essência do adulto fazem com que a gente ou esteja no amor organizado ou que a gente esteja no amor desorganizado. O amor desorganizado só traz encrenca para a gente, e uma das encrencas é realmente uma situação de falta de saúde, de desânimo, de falta de energia, de sintomas de doenças. E quando nós estamos no amor organizado, a gente tem vitalidade, a gente tem disposição, a gente não tem peso, a gente não tem cansaço, a gente não tem dúvida, a gente só encontra a solução. E nós fizemos, nas 2 aulas anteriores, nós fizemos exatamente isso. Olhamos um pouquinho para essas nossas 4 posturas, entendemos que essas 4 posturas fazem parte de nós, o quanto a gente pode acionar e ativar essas posturas todos os dias e identificar quando nós estamos na postura do amor desorganizado. E também que este amor é um sentimento maior do que tudo, né, e que todo mundo tem esse amor. Só que o que acontece é que a gente acaba tendo esse amor desorganizado e isso é que traz os nossos problemas. Então o tema é a saúde e nós vamos olhar para agora essa energia, né. O que seria isto, né, esse amor desorganizado? Como que esse amor fica desorganizado assim? Não dá pra entender. Por que que nós somos amor dentro da gente e a gente fica nesse amor dentro da gente desorganizado? Aí é que vem o segredo de tudo, né. Porque o que será que o que será que nós sentimos, né? Será que a gente sente tristeza ou a gente sente arrependimento? Olha, é muito difícil, né. Parem para pensar, como às vezes vocês estão tristes. Será que é tristeza ou será que é arrependimento de ter feito alguma coisa ou de não ter feito alguma coisa? Será que a gente consegue identificar todos os sentimentos que a gente sente? Consegue dar nome para esses sentimentos? Né? Será que a gente está com raiva ou será que a gente está, eh, às vezes até entristecido também? Será que é raiva? Ou será que é indignação? Então, será que a gente sabe discernir quando que é a raiva, quando que é a indignação? Né? Será que nós estamos sentindo culpa ou será que a gente está sentindo vergonha de alguma coisa que aconteceu? O que nós passamos, que nós presenciamos, ou a atitude que a gente teve? Então, os sentimentos, eles nos driblam muito. E por quê? Porque a gente não aprendeu a dar nome para os nossos sentimentos. A gente não sabe quais são os sentimentos que existem. E a gente não consegue identificar qual é o sentimento que nós estamos sentindo, porque a gente não foi acostumado a dar nome para estes sentimentos. E a culpa toda disso, sabe quem foi? Aonde foi? Na escola. Na escola. Porque lá na escola a gente não pode ter nenhum sentimento. Eu vivo numa escola até agora. Eu sou professora, eu sou pedagoga, e gente, lá é o lugar que não pode ter sentimento, não pode.
Se a criança chora, não chora! Por que você está chorando? Ai, não chora, sua boba! Isso vai passar. Gente, como assim vai passar? Como vai passar? A gente não sabe nem o que aconteceu com a criança. A criança está chorando, está expressando um sentimento. Ao invés de a gente acolher essa criança e falar: o que você está sentindo? Ah, é raiva. Você está chorando porque você está com raiva. Ah, é tristeza. Você está chorando porque é tristeza. Ah, é medo. Não. Ai, para de chorar, sua boba. Daqui a pouco passa. Está chorando à toa. Está chorando à toa. É isto que acontece na escola. A gente não é educado, não tem gestão emocional lá. E aí a gente não sabe o que é, a gente não sabe qual é a emoção que a gente expressa. E aí, quando a gente cresce, a gente não sabe denominar o que a gente está sentindo. A gente só sabe sentir. E aí fica um descontrole total, porque às vezes nem é vergonha. Às vezes é culpa, às vezes nem é culpa, é vergonha. E como que a gente vai lidar com cada sentimento se a gente não sabe dar nome para eles? Né? Então, por isso que eu faço esse trabalho na pedagogia sistêmica, que é para as professoras, que são os anjos do céu aqui da Terra, poder conduzir o amor das crianças, e olha que interessante, não é só o amor das crianças, é o amor das crianças adultos também. Né? Então, nós vamos conduzir o amor das crianças dos pais, porque os pais têm a sua criança interior. O amor das crianças, e o amor das crianças da gente mesmo, porque pedagogia é conduzir a criança. Então, os pedagogos vão conduzir a criança, só que antigamente só existia uma criança em idade cronológica, aquela que chega na escola. Agora não, a pedagogia sistêmica trouxe uma outra versão, trouxe um outro conceito, trouxe uma outra forma de nós olharmos. E a pedagogia sistêmica é a junção da pedagogia com a constelação de Bert Hellinger. E aí a gente consegue colocar a criança interior da criança que está chegando na escola, o amor da criança que está chegando. Esse amor da criança não vem sozinho, ele vem com o pai e a mãe. Esse pai e a mãe têm o amor da criança dela, e aí o professor tem que dar conta de todos estes amores dentro de todo mundo que chega na escola, inclusive o deles. E aí os gatilhos ficam só sendo acionados, e a gente não consegue dar nomes para esses gatilhos, dar nomes para esses sentimentos. E aí a gente não quer falar de sentimento, a gente só quer falar da matemática. E do sentimento fica para trás. Né? Então, é isso que nós precisamos rever, fazer diferente, olhar diferente para essas questões. Porque assim, os nossos alunos, ou seus filhos, ou seus netos, ou seus sobrinhos, não sejam adultos que não conseguem se expressar e descobrir qual é o sentimento que está sentindo para poder trazer a solução correta para resolver o seu problema. E junto com a pedagogia sistêmica, tem um outro curso que chama-se Jornada do Perdão, porque muitas vezes a gente tem esse sentimento de culpa, esse sentimento de vergonha, por quê? De arrependimento, e aí a gente fica com essa culpa mesmo dentro da gente. E essa culpa não vai trazer tantos benefícios, essa culpa não vai trazer soluções, essa culpa não vai melhorar o nosso dia. Muito pelo contrário. E aí essa culpa fica guardadinha lá. Por quê? Porque Augusto Cury, ele diz que nós temos memória. E essa memória, ela guarda tudo que nós sentimos. São as memórias do nosso sentimento e tudo que a gente sente. Então, essas memórias, elas não conseguem guardar só coisas boas, elas guardam tanto coisas boas quanto coisas negativas. E aí, quando a gente passa por situações semelhantes, o sentimento é acionado por um gatilho que traz, né? Aliás, a emoção é acionada por um gatilho que traz um sentimento. E o sentimento é uma coisa mais profunda, que foram várias emoções sentidas, repetidas várias vezes. E aí elas se transformam em sentimentos. Então, essa jornada do perdão é para a gente poder nos perdoar, para a gente poder perdoar os outros, perdoar as situações, olhar o nosso dia com mais leveza, olhar de uma forma que a gente possa trazer soluções onde a gente achava que nem tinha possibilidade disto. E este curso é um curso mais compacto, né? A Jornada de Perdão.
É um curso de 31 aulas, em forma de meditação guiada. Então, são 3 ciclos, né, de 7, mas tem 11 aulas que são fundamentos, que eu falo da essência da criança, da essência do adulto, né? Então, eu trago um pouquinho de fundamento, e depois começam 3 ciclos de 7 meditações guiadas para vocês fazerem todos os dias. E agora o curso de Pedagogia Sistêmica, é um curso de formação, reconhecido pelo MEC, pela Faculdade de Extensão, né, Universitária, pela Faculdade Unopar e a Anhanguera, mas já é um curso de formação para educadores, para professores, para quem quer trabalhar na área da educação, seja crianças de 0 a 100 anos de idade, porque as pessoas procuram também a pós-graduação, procuram mestrado, então são estudantes, né? Então a gente também atende, né, enquanto consteladora, se tiver alguma consteladora no grupo ou assistindo, né, a aula gravada, como consteladora a gente atende vários clientes, e algumas das dinâmicas ocultas que os clientes não conseguem se destravar na vida, possa ser que seja alguma coisa que precisa ser curada, alguma situação que precisa ser curada na escola, na época de escola. Então, é um curso de formação e é um curso de 1 ano. Você assiste a aula uma vez por semana, para você fazer essa formação bem feita, não se sobrecarregar, e uma vez por mês a gente tem a mentoria, tá? Aí tem uma mentoria uma vez por mês, é online, nesse curso de Pedagogia Sistêmica. E eu tenho uma outra versão de Pedagogia Sistêmica, que é uma versão mais compacta, mais em conta, e aí ela não tem a mentoria. Então, vocês podem optar por qual das 2 versões vocês preferem. Então, hoje, nós estamos finalizando o conteúdo de saúde. Se você não assistiu as outras 2 aulas no YouTube, tem lá, e você assiste uma sequência da outra. E hoje nós vamos falar de energia. Nossa, mas o que tem a ver a energia com a nossa saúde, né? O que será que tem a ver? Aí é muito interessante, eu não sei o conhecimento que vocês têm, né, a respeito de energia, a respeito do sistêmico, mas a gente vai ver as emoções e os níveis de consciência em cada emoção. E aí a Rita vai fazer a leitura, que a gente chama de leitura terapêutica, aonde ela lê. Então a gente vai sentir. O ideal seria vocês tentarem adquirir a postura de sentir a leitura. É diferente da gente ouvir. E isso é um treinamento que a gente tem que fazer. Então é sentir a leitura. Como que essa mensagem, como que essa informação chega até nós? E aí, o que a gente sente quando nós estamos ouvindo tudo isto? Então, é bem interessante a gente trabalhar este sentir. Então, este é um convite para vocês, experimentarem este campo do sentir. Então, a Rita vai fazer a leitura, se ela já estiver, né, preparada, e depois a gente vai fazer um movimento de campo. Inclusive, o campo está presente. Hoje eu até coloquei nome, campo sistêmico, ele já está presente aqui com a gente. Depois nós vamos abrir, né, a câmera do campo e vamos fazer um exercício com estas emoções todas que nós vamos trazer. São 17 emoções. 17 emoções, né? Esse curso, essa aula de emoções, gente, poderia ser um curso, tá? Não é, Rita? Poderia ser um curso. A Rita falou assim: hoje nós vamos ler. O que a gente vai fazer hoje? Vamos falar todas as emoções uma por uma? Eu falei: eu acho que é pouco tempo para falar todas as emoções. Mas a Rita, né, vai fazer de uma forma que a gente consegue falar, sim, né, um pouco de cada emoção, mas
a gente vai sentir as emoções no campo sistêmico. E aí daria para a gente poder sentir cada uma das 17 que a Rita vai citar e ler um pouquinho a respeito. Rita, pode começar ou eu posso falar mais um pouco? Porque você sabe, né? Eu começo a falar e eu não paro. O seu microfone está fechado. Eu posso começar assim. Então, eu trouxe aqui na leitura uma escala, né, que foi desenvolvida pelo psiquiatra David Hawkins, que mede os hertz equivalente a cada emoção, né? E nós somos energia, né? No universo. O ser humano é energia, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo é energia condensada. E aí ele fez relacionou, né, as emoções às energias e o grau de expansão que a gente consegue com as energias positivas e a gente acaba contraindo com as negativas, né? Então, a primeira, eu vou começar de baixo para cima, com a energia da vergonha, que ela tem 20 Hz, é uma energia que ela traz mais contração para e a gente recebe menos energia quando a gente está nesse movimento de vergonha. Rita, Vergonha, quando a Rita, pessoa com vergonha... Oi? eu posso compartilhar Pode, essa pode, tabela? Eu acho que mas fica bem pode legal. ficar bom para todo mundo acompanhar, né? Isso. Sim, Vocês já estão vendo já? agora sim. Então, tá bom. É, então, a pessoa com vergonha, ela vive uma experiência intensa de corar, aumentar os batimentos cardíacos, sentir-se exposta, experimentar uma sensação de isolamento e manifestar uma percepção aumentada em relação aos outros. Ela está achando que as pessoas estão julgando. E no fim é a gente que acaba se julgando, né? A vergonha é um sentimento que a gente pode considerar que ela seja importante quando a gente faz alguma coisa que nos causa vergonha, a gente pode ressignificar isso, né? A gente pode olhar com bons olhos e ver que a gente errou, admitir o nosso erro e procurar reparar. Então, não é que todas as emoções que são negativas, elas não deveriam existir, mas a gente Uhum. não pode ficar parado nelas. A gente tem que buscar solução. Aí tem o sentimento de culpa, que voltando na vergonha, que eu esqueci de dizer, que a consciência de vergonha que a gente tem, ela nos traz um estado de humilhação. A pessoa se sente humilhada por ter percepção de que está sentindo vergonha de ter feito alguma coisa que não foi tão boa, né? O segundo sentimento, né, é a consciência da culpa. E o sentimento de culpa, ele pode ser tão intenso que a pessoa pode ser impactada no seu corpo, pode ter insônia, enxaqueca, problema digestivo, náuseas e entre outros. E é fundamental identificar e aceitar a culpa para que seja possível fazer algo a respeito no sentido de reparação também, né? E ela deixa a nossa energia baixa. Se você fica nesse estado de culpa, não procura solução e fica se culpando durante um período grande, isso pode nos adoecer. O terceiro sentimento seria a apatia, que é um termo psicológico utilizado para designar casos em que a pessoa perde o interesse de forma generalizada. Fica indiferente a qualquer tipo de acontecimento em sua vida, seja bom ou ruim. Também é definida como ausência de sentimentos, de emoção e de entusiasmo.
E também, se você fica muito tempo apático, você pode ter sintomas, né, de adoecimento, pode entrar em depressão. E é uma coisa que a energia da apatia é 50 Hz e ela te leva para um estado de desespero, que pode gerar doenças psicológicas também e físicas. Aí o terceiro, a consciência da tristeza, você vibra na energia de 75 Hz e ela te gera um estado de arrependimento, né? Geralmente a pessoa fica triste quando ela se arrepende de alguma coisa que ela fez ou que ela não fez que gostaria de ter feito, né? A tristeza gera em nosso organismo uma diminuição notável de energia. Além disso, sentimos a necessidade de limitar as relações sociais que nos incomoda. A tristeza é uma emoção humana que surge como resposta de eventos estressantes, perdas ou situações que desafiam nossos sentimentos de bem-estar. A tristeza desempenha um papel crucial na regulação emocional e para processar eventos de grande relevância em nossa vida. Então, todos os sentimentos são úteis, né, na vida da gente, mas a gente precisa saber lidar com eles para não ficar, né, preso naquele sentimento e não ter sintomas e doenças. Aí vem a energia do medo, né? A consciência do medo, deixa eu ver aqui a tabela, ela pode gerar ansiedade e ela vibra na energia de 100 Hz. O medo é uma emoção que funciona como um alerta para as pessoas em uma situação de ameaça e ocasiona as palpitações e suor aumentado, respiração agitada, por exemplo, é um dos sintomas, né? O medo gera ansiedade e também e esse medo pode ser real ou não, né? Porque quando a gente está ansioso, às vezes a gente cria situações na nossa mente que nem sempre são reais, né? Às vezes a gente tem medo do que pode acontecer e que nem sempre acontece. Muitas vezes nem acontece, mas a gente, por estar nessa energia de medo, a gente fica ansioso e gera sintomas. A, a, a próxima energia é a do desejo. Ela vibra na energia de 125 Hz. E você se coloca num nível de emoção de súplica. O desejo, o sentimento de desejo é um impulso não satisfeito a seu devido tempo, que leva ao surgimento de uma tensão, né? A pessoa fica tensa, aumento de pressão arterial, aumento dos batimentos cardíacos, o corpo fica mais quente, um excesso de suor, falta de apetite, insônia, além de sensação de bem-estar e prazer quando se tem o desejo realizado. Então, é um sentimento que ele pode ou não trazer sintomas mais sérios, se ele não for bem administrado, se a gente não souber lidar com a situação de não ter o desejo, né, realizado, que seria uma frustração que vai trazer essa não realização, e essa frustração pode também gerar sintomas. E geralmente a pessoa entra em súplica, porque ela quer, então ela fica suplicando, faça. Geralmente é uma coisa que acontece bastante com as crianças, né? Eu quero, né? Eu quero, você não fez, mas eu queria, né? E a nossa criança interior também tem essas atitudes, né? A raiva é o próximo sentimento, né? O sentimento de raiva
ele vibra na energia de 150 Hz e ele nos deixa no nível de emoção de ódio. Quando a gente fica com muita raiva, a gente sente ódio de várias coisas, né? Por vários motivos. E ele, como sintoma corporal, traz vasodilatação, maior disposição de sangue na cabeça, pressão aumentada, é um dos reflexos da raiva. Se essa situação se der por muito tempo de forma crônica, a persistência desse sinal pode provocar hipertensão, diabetes. Tentar suprimir a raiva também pode trazer problema, como depressão e ansiedade. Diante da Rita, raiva... Oi. a raiva é um sentimento assim quase que proibido, né? Ninguém aceita, né? Quase A que gente tem que proibido. acolher a raiva da gente, porque você tem que saber lidar com ela. Se você teve raiva, existe um motivo e a gente tem que saber lidar com ele, né? E aí também o texto diz: diante da raiva, o cérebro produz cortisol, que é um hormônio liberado em situações de estresse, que gera baixa imunidade e pode desencadear tudo que a pessoa tiver predisposta a ter, como gastrite, úlcera, alteração de pressão, problema cardiovascular e problema psicológico, porque é muito intensa a descarga hormonal. Quando a gente sente raiva, ela é muito intensa, né? E pode trazer problemas, realmente. E a raiva, qualquer Rita, um está sujeito a ela, né? Oi? seria legal assim, só para lembrar, como é uma leitura terapêutica, a gente Sim. tem que aprender a ouvir sentindo. Então, os sentimentos estão sendo falados, então vocês têm que trazer isso para dentro de vocês, né? Então, vivam essa experiência. Quando fala da raiva, procura onde está a raiva no corpo de vocês. Vocês vão achar. Vocês vão achar, porque ela fica em algum lugar do corpo. Então, tá falando de raiva. Aonde que vem? Então, por exemplo, para mim vem já aqui no peito uma respiração maior, né? Então, aonde está a raiva dentro da gente? Aonde que está o desejo dentro da gente? Que a gente tem que ficar suplicando pelas coisas. O que que a gente está suplicando? Procure ele dentro do corpo de vocês. Está no peito? Está no braço? Está na mão? Tá nas pernas, tá no pé, tá na garganta, às vezes vem na garganta algumas coisas. Então, se a gente conseguir sentir os sentimentos enquanto a Rita está lendo, que esse é o objetivo da leitura terapêutica, não é absorver informação, é a gente sentir como essa informação vem dentro da gente. Rita, pode continuar, obrigada. Aí o orgulho, ele vibra na 175 Hz, né? E o orgulho, ele pode se tornar pejorativo quando em excesso, ele impede que a pessoa reconheça seus próprios erros e consiga pedir ou aceitar ajuda, né? A pessoa se coloca acima, então ela não aceita ajuda e nem pede. Uma pessoa orgulhosa mostra altivez, soberba, vaidade, arrogância, podendo mesmo revelar desprezo em relação às outras pessoas. E o oposto do orgulho é a humildade e a modéstia. E no sistêmico a gente vê, né? Bastante a gente fala sobre arrogância. Quando a gente está na posição de arrogância, a gente não aceita, né? E traz bastante sintoma também, né? O orgulho, às vezes, a gente pensa que é uma coisa muito positiva, né? O orgulhoso acha que é positivo ser arrogante, mas se você olhar de forma sistêmica, a humildade ela traz mais benefícios. O próximo sentimento, que é o primeiro, né?
A primeira das emoções positivas é a coragem. E a coragem, ela vibra nos 200 Hz. Ô, A Rita, coragem, ela... deixa só, Oi? então, deixa só reforçar. A vergonha até o orgulho são sentimentos, emoções negativas, consideradas negativas, porque ela traz uma baixa frequência. Uhum. Então, a gente vibra, nós somos energia. Então, a gente vibra. Então, quando a gente está nessas emoções de baixa frequência, nós estamos vibrando baixa frequência. Quando a gente está com baixa frequência, a probabilidade da gente pegar coisinhas é muito grande, porque a gente não tem um campo protetor, porque está em baixa frequência. Então, agora ela vai começar, a Rita vai começar a ler, a partir da coragem 200 Hz, até a iluminação, que aí são sentimentos positivos, e alguns, para cima do 500, são sentimentos nobres, nobres. Precisa estar num nível de evolução e consciência tão grande, porque senão não sabe o que que é. Não sabe o que que é. Então, é bastante interessante isso, né? Para quem se interessar, se aprofundar no assunto. Sim. A gente podia até chamar o povo do Reiki para depois falar sobre energias também. Sim, vamos ver se a gente consegue para a próxima aula. Tá certo. Então, a energia da coragem, ela é a primeira das emoções positivas. É a vontade de sentir, é a força motriz por trás de qualquer coisa importante que realizamos. A coragem é uma das emoções mais admiradas pela sociedade. Ela é a emoção que nos permite enfrentar os nossos medos, superar desafios, é a capacidade de enfrentar riscos e incertezas em busca de um objetivo importante ou em defesa dos nossos valores e princípios. A coragem nos dá força interior para perseverar diante das dificuldades e resistir à pressão social ou às ameaças externas, desde que sejam reais e que sejam desenvolvidas habilidades de resolução de problemas e tomada de decisão para lidar com desafios e incerteza de forma eficaz. Porque às vezes acontece, até eu, quando eu estava pesquisando esse texto, eu pensei, né, que tem gente que fala assim, você duvida que eu tenho coragem de fazer tal coisa, e às vezes a coisa não é positiva. Então, às vezes a gente tem que também ponderar nesse sentido, né? Para saber, você tem coragem, sim, mas isso vai trazer benefício para você, né? E a próxima é a neutralidade. A neutralidade, ela vibra nos 250 Hz. É um movimento de autoaceitação, de valorização das diversidades e individualidades, é despir-se de qualquer pressão, entendendo que somos capazes de realizar diversas ações, mesmo com limitações, é não se ater a padrões, não se importando com as qualidades ou falhas e fazer as pazes com o mundo e tirar dele a responsabilidade pelo seu bem-estar emocional, né? Ser autorresponsável. Não precisamos gostar de tudo o tempo todo, porque nós estamos em constante transformação, assim como tudo ao nosso redor. Acolher isso é ser gentil com a energia essencial. A neutralidade, ela também, ela tem um lado negativo, que é quando a pessoa não liga, que aí ela entra na questão de quase de comparada com a apatia também. Aí tem a energia, o sentimento de disposição, que vibra nos 230
30 Hz. Eu não estou conseguindo enxergar direito, está bem pequenininha essa tabela. Acho que é isso, né? É disposição, 230 310. 310. Ah, tá. É. Então, os 310. A disposição significa colocar-se ao serviço de alguém, estar de prontidão para ajudar. Quando você começa no sentimento de coragem, você já está dando o primeiro passo para você sair da baixa energia. Você está tomando uma atitude de sair daquele lugar confortável, que a Cláudia fala Banheira de a quentinha. banheira morninha, né? Na banheira quentinha, que a gente sai dali com a coragem, a gente toma um impulso para ir. A neutralidade percebe que você tem limitações e que mesmo assim você pode seguir adiante. A disposição, você já se coloca a serviço, né? Você já tem uma ação, né, boa de ir e fazer mesmo, né? Já é uma atitude mais. Na aceitação, a aceitação vibra em 350 Hz, né? A aceitação é a receptividade, é o ato de concordar, é a capacidade que uma pessoa tem em reconhecer e lidar com as suas emoções, pensamentos e experiências de forma não julgadora e compassiva. O não julgamento e a compaixão é uma coisa que a gente vê bastante no sistêmico, que o Bert Hellinger fala muito sobre o não julgar, né? Porque ele traz muito peso. Então, a aceitação é uma coisa que já traz leveza. Além de trazer leveza, ela já deixa a gente num nível de energético mais alto, né? Então, isso é bom para a gente, é positivo para a nossa evolução. Depois vem a razão. A razão, ela vibra nos 400 Hz. E a razão é pensar no amanhã, nas consequências de uma decisão. A razão nos coloca um freio e diz: é melhor arriscar com cautela, medir as consequências dos seus atos. Inclui raciocinar, aprender, compreender, ponderar e julgar. E, por vezes, era usada como sinônimo de inteligência. Mas o ser racional, ele tira a gente do sentir, né? Então, ele deixa você no nível médio ali. Não que ele seja uma coisa negativa, mas se você fica muito na razão, você esquece de sentir o que a vida nos traz. Que aí até diz aqui, ele coloca um freio, né? A gente fica com um pé atrás e sempre está pensando nas consequências. A razão ela tem que estar de mão dada com a emoção, né? Porque se você ficar só na razão e não sentir o que as emoções trazem para você, você vai ficar limitado, digamos assim. Você se limita. Mas, Rita, Depois a vem o razão, sentimento. a Diga, razão é a postura adulta. postura adulta, isto, A isso. razão é a postura adulta. Então, é olhar a realidade, é o que é. A Uhum. realidade se apresenta dessa forma, então tem que trazer a razão. É isso na visão sistêmica, mas o que normalmente ocorre é o que a Rita colocou mesmo, né? A gente usar o racional e não trazer junto o nosso emocional. E é isso que acontece nas escolas. A gente puxa para o racional e a gente não quer olhar e nem trabalhar o emocional dos nossos alunos. Aí, quando cresce adulto, a gente não sabe se expressar, não sabe fazer a gestão das emoções, porque a gente não sabe nem denominar
a emoção que a gente está sentindo. Então, como que a gente vai gestar isso, né? É verdade. É muito importante a gente reconhecer as nossas emoções para poder ter um desenvolvimento, né? Chegar numa solução não só racional, mas que te traga bem-estar e equilíbrio. Equilíbrio. Gestão de emoção inteligência emocional está sendo sim mais cotada no mercado de trabalho, por exemplo, do que a capacidade Intelectual. de trabalho, tipo a sua capacitação de instrução mesmo, Isso. para você exercer a sua profissão. Se você souber gerir sua emoção, você aprende o trabalho e as empresas elas estão até buscando mais isso hoje, no caso de trabalho, né, que eu estou falando, mas a inteligência emocional de você gerir as suas emoções, ela serve para a vida toda, para todos os seus relacionamentos, tanto de trabalho quanto como nos estudos, como dentro de casa, com seus familiares, com seus amigos. Faz uma grande diferença você saber lidar com as situações. Aí o próximo sentimento é o sentimento de amor. E eu trouxe aqui, eu nem terminei de lidar, de descrever. Ai, meu Deus, acabou a bateria. Era só um pouquinho que está acabando a bateria, que eu preciso colocar um carregador. Aí, enquanto a Rita coloca o carregador, nós vamos depois fazer o nosso movimento sistêmico, olhando para estas emoções. Então, como a proposta é leitura terapêutica, o que cada emoção chega até vocês, como que essas emoções chegam até vocês, qual é a parte do corpo, o que ficou mais forte, né? Em qual emoção? Eu vou pedir para vocês separarem algumas emoções. Pode ser duas negativas, ou duas positivas, ou uma, enfim. Separem as emoções que mais chamaram a atenção de vocês. Já vão marcando aí. Eu estou vendo que a Lilian está marcando, a Mari também, né? Está escrevendo, registrando. Então, vão marcando aí um xizinho, um risquinho nas emoções que vocês mais percebem, que vocês sentem ou a que mais reverberou, quer dizer, que mais mexeu com vocês quando a Rita leu. Por exemplo, lembrou de alguma coisa, a Rita falou do desejo, falou do orgulho, falou da coragem, e aí vocês lembraram de um episódio, lembraram de um acontecimento, né? Então isso é muito interessante, porque às vezes nós estamos falando de medo, e aí vocês lembram de um acontecimento que às vezes não tem nada a ver. Então é o medo conversando com vocês. Nós estamos falando da coragem. Aí vocês lembram de uma outra coisa. Então, isso é uma informação do campo. Então, vocês vão marcando as emoções que mais chamaram a atenção ou que vocês têm histórias sobre elas ou que vocês sentem a respeito delas. E depois, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar no campo esse conjunto de emoções, tá? A atividade vai ser, pega todas elas, as positivas e as negativas, que vocês têm, que vocês possuem, e depois nós vamos colocar estas emoções no campo. E aí vai ser uma atividade. Vocês vão escolher número 1, número 2 ou número 3, e vão colocar as emoções dentro desse número 1, 2 e 3. Tá bom? Pode ser uma no 1, uma no 2, uma no 3, todas no 3, todas no 2, todas no 1. E você que está assistindo o vídeo gravado nesse momento, nessa paradinha, ou você volta o vídeo para você assistir todas as partes da emoção, para você poder marcar, ou você vai continuar marcando. Se você já começou, você vai continuar marcando marcando as emoções. E aí, marcando as emoções, vocês depois vão fazer a atividade. E a atividade qual que é? Você vai ter 3 elementos, né? Vão ter 3 elementos no campo sistêmico,
Um é número 1, um é número 2, um é número 3. E aí vocês vão distribuir as emoções no número 1, no número 2 e no número 3. Ou vai escolher todas no 1, ou todas no 2, ou todas no 3, ou espalha. E aí eu vou fazer a revelação. A revelação do que é o número 1, o que é o número 2, o que é o número 3. E aí nós vamos fazer associação. Por que será que vocês colocaram essa emoção no número 1? Por que vocês colocaram lá no número 2? Qual é o, o, como é que se fala? O ícone que eu usei para representar o número 2? Por que vocês escolheram o número 2? E aí vai ser o nosso direcionamento sistêmico. E no final de tudo, a gente vai fazer uma ressignificação para as coisas que aparecerem no campo. Ok? Vamos preparando. A Rita caiu, não chegou ainda. Se ela demorar muito para chegar, a gente vai para o exercício, depois ela termina a leitura. Deixa eu ver. Alguém tem alguma pergunta? Querem aproveitar esse tempinho? Ou para beber água, ou para fazer alguma pergunta? Mari, tá quietinha aí? Eu ia perguntar, boa noite. Boa noite. Tu falou para selecionar 2 emoções para 3 números, é isso? Quantas emoções você percebe que elas fazem parte de você? Então, as emoções Hoje que eu você tô só com uma, percebe, prof. só uma, então ótimo. Hoje eu tô só com uma. Então, pode ser só essa uma mesmo. E aí, o que você faz? Você vai colocar essa uma no número 1, número 2 ou número 3, onde você quiser. Se você tiver mais emoções, você pode distribuir no 1, no 2 ou no 3. Se você não tiver mais emoções, você escolhe um só. Agora, se você tiver mais emoções e quiser tudo num número só, também tá valendo, tá? É vocês que vão sentir para Foi poder isso que aconteceu comigo, escolher. Cláudia, porque eu marquei a que eu não estava sentindo, porque o restante foi tudo. Não tá entendendo? Qual a tua Que situação? legal! Que legal, Lilian! Aproveita, gente. Aproveita e coloca tudo no campo, essas emoções. Vamos fazer a ressignificação. Esse é o momento, sabe, de ressignificar. Só que eu preciso dizer uma coisa. Às vezes não é assim. Um dia já ressignificou tudo. Não é assim. Nós somos camadas de cebola. As nossas camadas de cebola sistêmica, umas vão estar mais grudadinhas, umas vão ser mais grossinhas, e outra a gente não vai querer liberar. Tem Vocês umas que sabem? tem umas, prof, que são transparentes, que nem aquela coisinha, pelinha da cebola, assim, que nem enxerga. Então, e tem Cláudia, umas que a assim, gente só não quer nem liberar. Fala, Lília. um pouquinho assim, bem, me chamou a atenção essa palavra, neutralidade. Eu Ah, não entendi muito bem assim o que, assim, no nosso essa, sentido. essa neutralidade, ela está ligada. Deixa eu ver aqui, qual é a emoção que ela está ligada? Deixa eu ver aqui. Tá. Ela tá na parte da. Ah, tá. Ela tá na parte positiva, 250 Hz. E ela vem também que é o nosso nível de emoção. Quando a gente está na neutralidade, é um nível de emoção que a gente traz como verdadeiro, como verdade. Então, Tipo, a gente não se importa com o que as pessoas falam da gente, ou que é mais ou menos assim? isso, a gente não toma partido. A gente não toma partido, a Então gente não julga, a gente não reclama. E a gente deixa com o outro, então a gente vai ter a neutralidade. E isto acaba sendo uma verdade. Por quê? Porque cada um é do jeito que é. A gente não consegue mudar o outro, né? Então a gente tem que ter essa neutralidade. Quando que a gente não tem neutralidade? Quando a gente ou está no orgulho, eu sou melhor do que ele, aí a gente despreza,
E aí a gente sai da verdade. Por que que a gente sai da verdade? Porque quem disse que nós somos melhores que o outro só porque a gente estudou mais e o outro tem mais precariedade ou o outro é mais teimoso? E aí a gente começa a ficar no orgulho, a gente começa a desprezar o outro e aí a gente sai da verdade. Porque se o outro é do jeito que é, a gente tem que entregar isso para ele, né? Para o outro. Então, ser neutro é isto. É você estar na verdade. E a verdade pertence a cada um. Porque, sabe por que me chamou a atenção? Porque aconteceu muitas coisas comigo, acho que de uns 15 dias para cá, que essa palavra neutra, tipo, tomou conta dos meus pensamentos e eu comecei a me tornar neutra porque eu estava precisando dessa neutralidade. Então, por isso que me chamou a atenção. Ah, não, legal. Lembra que a Rita falou do orgulho? Ah, o orgulho pode ser positivo e pode ser negativo? Aham. Eu estou orgulhosa de mim porque eu conquistei uma coisa muito importante. É importante. É o orgulho no positivo. Mas eu Tá. sou orgulhosa porque eu desprezo outras pessoas que eu julgo inferiores, aí é o negativo. Outra situação que é importante, da neutralidade. Eu estou na neutralidade porque eu respeito a verdade que o outro está trazendo dele, ou eu estou na neutralidade porque eu não quero nem saber, me deixa em paz, não quero nem interferir, quero que se dane. Ai, minha nossa, e qual desses dois é bom? Porque eu tô no primeiro aí, Jô, Cláudia. Cláudia, mas você tinha que falar, Cláudia? Ah, eu tinha que falar, claro que eu tinha que falar. Ainda tem essa neutralidade? Não, eu tô nesse aí que você falou, minha filha. Não é, Cláudia? Entende? E por que que a gente não sabe denominar isto? Porque a gente não foi educado a denominar. A gente não foi, a gente não aprendeu. E isso não é pai e mãe que vai ensinar. Isso é a escola que tem que ensinar. É a escola que tem que ensinar a criança a se expressar. O que ela está sentindo. Isso é raiva, isso é medo, isso é preocupação. Aí a gente vai conseguindo fazer a nossa gestão quando a gente cresce. Só que agora já passou. Neutralidade vai para dois lados, um lado do bom e o lado do ruim. E o Você também. lado ruim, isso, exatamente. Mas aí, dentro do curso da pedagogia sistêmica, a gente quer ativar a neutralidade na maneira positiva, que é você ser neutro. Você ser neutro é você não ter amor, que às vezes a gente tem amor cego pelas pessoas, e aí a gente quer controlar essa pessoa, a gente quer dizer o que ela tem que fazer, a gente quer comandar, a gente quer estar tá no comando de tudo. Então, é sem amor, que seria o apego, né? Sem intenção de mudar as coisas do jeito que são, olhar e ver e permitir que as coisas são do jeito que são e está tudo bem. E então é sem amor e sem culpa. E sem culpa de você não poder ajudar, porque às vezes você está na neutralidade, porque você respeita aquela verdade, e a pessoa não te pediu ajuda, então você tem que se segurar. Você não pode sair ajudando quem não pediu. Isso é na visão sistêmica. Então, é sem culpa. E aí você não pode olhar e falar, ah, nossa, eu sou culpada porque eu tinha que ajudar. Não. A ajuda foi solicitada? Ordens da ajuda. A ajuda foi solicitada? Não. Se sim, tudo bem. Eu posso ajudar? Não. Se sim, tudo bem. Eu quero ajudar? Não. Se sim, tudo bem. Então, se foi sim para tudo, você pode ajudar. Agora, se a ajuda nem foi solicitada, nem ajude, mas não se sente culpada, não se sinta culpada. Então, você tem que estar sem a culpa. Por quê? Porque se você seguiu as ordens da ajuda, ninguém me solicitou, então eu tenho que deixar no comando de Deus resolver a situação, no comando da pessoa resolver a situação. Entendeu? Uhum. Rita, tá tudo certo? Podemos continuar? Abre o microfone, minha querida. Ah,
acabou a bateria. Eu percebi mesmo, mas eu já adiantei, já expliquei para elas o próximo exercício. Uhum. Então, eu parei na energia do amor, né? E a energia do amor, ela vibra em 500 Hz. E o texto diz: sentir amor é uma necessidade da espécie para sobreviver, e os nossos sentimentos, eles são processados pelo nosso sistema límbico, e ele libera hormônios, né? Ocitocina, que é o hormônio do amor, que a mãe libera quando está amamentando, aumenta bastante. E esse sistema ele libera essa dopamina também, né? E provoca sensações de excitação e de euforia. Vasopressina, que é responsável por sentimentos de empatia e compromisso. E hormônios responsáveis por quase todas as ligações sociais e formação de laço entre os mamíferos. E é um estudo científico que comprovou isso. E a ocitocina, ela provoca a queda da pressão, liberação de doses de insulina natural, aumento da capacidade de cicatrização, calma, tolerância, face a situações repetitivas, bem como a maior disposição para a interação social. Esse é um estudo científico e a gente também sabe que tem até uma frase que diz que o amor é surdo e cego. E aí no sistema a gente vê que é o amor desorganizado, o amor organizado. Então ele tem alguns aspectos bem positivos, né? Que na questão da restauração da saúde, porque ele libera muitos hormônios de regeneração, né? De calma, de tolerância, e predispõe o nosso corpo a se restaurar. Então, para a saúde, é um sentimento muito positivo. Mas aí tem aqueles, como ele é surdo e cego, e aqui a gente entrar nas questões do amor desorganizado, né? Do amor cego, que o Bert Hellinger fala, que é das fidelidades, né? Tudo isso. Depois vem o sentimento de alegria, que eu não tive tempo de pesquisar muito, eu pesquisei, mas eu não consegui adaptar o texto, que a gente pode deixar para as próximas aulas, mas ele também é muito positivo, ele vibra na energia de 540 Hz. Temos também um sentimento de paz, iluminação, e tem um sentimento que ele não está na tabela, mas ele já foi incluído, que ele vibra nos 900 Hz acima, que é o sentimento de gratidão. E é o mais elevado, considerado mais elevado, né? E eu trago as explicações dos próximos sentimentos na próxima aula, do amor até a gratidão, que eu já fiz a pesquisa, insight, mas eu não extraí o conteúdo para colocar na aula. Não tive tempo, realmente. Peço até desculpas, mas aí a gente pode dar continuidade na próxima a respeito, se a Cláudia achar interessante. Eu gostei da ideia do reiki. Vamos convidar uma reikiana, a gente abre a sala, a gente termina esses 3 sentimentos, a gente fala um pouquinho dos chakras, que são os discos de energia, e aí a gente pode fazer, eu explico sobre cada um, e aí a gente pode fazer um reiki, vai ficar bem legal, bem interessante. Fica o convite para você, né? Para todos vocês e para você que está assistindo no gravado também. O que eu queria colocar com relação à gratidão é assim:
Dentro da jornada do perdão e do auto-perdão, por conta de todos esses sentimentos que a gente não consegue dar nome, e aí a gente fica agindo descompensadamente, porque a gente não sabe exatamente qual é o sentimento que é, então a gente começa a ter atitudes descompensadas. E aí essas atitudes começam a fazer a gente cada vez mais ficar com problemas de relacionamento. Não só com as outras pessoas, como com a gente mesmo, que é o tema que a gente trabalhou nas outras aulas. Se a gente não tiver um bom relacionamento com a gente mesmo, a gente adoece. Eu já vou deixar você falar, Lilian. Então, dentro da gratidão, dentro da jornada do perdão e do auto-perdão, a gente trabalha a meditação de gratidão. Gente, tem gratidão, tem o autoabraço, tem a energia, a gente trabalha com energias para a gente subir a energia da felicidade, né, na gente. Tem a questão da criança, a criança interior, como que a gente vai acolher a criança interior. Tem a meditação do pai e da mãe, para a gente poder pegar essa força do pai, pegar essa força da mãe. Então, tudo isso está dentro dessa jornada do perdão e do auto-perdão, para a gente poder trabalhar um dos sentimentos mais poderosos que a gente tem, tendo a gratidão por tudo que a gente recebe e tendo a possibilidade de encontrar a solução. Lilian? Rita, você falou assim que você não tinha muita coisa, né? Que você não falou da alegria, né? Mas eu acho que a alegria. Bom, não sei, você pode confirmar para mim, né? Se eu tô certa ou tô errada. Mas eu acho que na alegria entra o humor. Porque eu acho que todo. Não sei se é um sentimento, não sei, não sei. Mas eu acho que tem que ter ali um humor dentro de cada um de nós. Não sei se eu tô certa ou se eu tô, não sei. Mas eu acho que a alegria ali tem um pouquinho do humor ali. Eu pensei Sim, nisso. ele também faz parte, né, da alegria. É assim, eu não trouxe para aula porque eu geralmente quando eu faço as pesquisas, eu pego textos e às vezes os textos são muito extensos. Então eu tenho que trazer para a aula o que eu acho que faz sentido dentro do nosso contexto, entendeu? Aí, às vezes, os textos têm 2, 3 páginas e eu tenho que sintetizar isso no que faz mais sentido para nós, aqui no sistema. E como eu cheguei a fazer a pesquisa de cada um deles, só que eu não consegui trazer para o texto, porque eu não fiz o resumo para trazer. Aí eu não queria falar assim, ao Léo, né? Falar sem ter Tem um embasamento, né? vazamento para não ficar uma coisa, não tem cara de aula, entendeu? Tem cara de opinião. Então a Sim. gente deixa esses sentimentos para a próxima para a gente falar mais. Mas aí a gente sabe que na alegria a gente consegue o nível de emoção, né? Quando a gente tem a consciência de alegria, os hertz são 540 e as emoções que nos vêm é de serenidade. Se você está alegre, você está serena. Geralmente você não fica pensando, preocupada com coisas mais, né? Tanto é que O sentimento os doutores da alegria vão para o hospital, né? Para fazer a sim, criança rir, né? Para fazer a e criança se divertir, né? também. Então, O humor faz parte, com certeza. é. A Bom, paz, ela vibra em 600 Hz e ela dá a emoção que vem para a gente é a felicidade. A iluminação, ela é indescritível, mas eu trouxe uma descrição para ela, mas só que não está aqui ainda formulada, e na próxima aula a gente traz. E ela vibra entre 700 e 1000 Hz. E a gratidão, ela vibra em 900 acima. A gratidão é um dos mais nobres, ela é uma elevação bem grande, né? Você está grato o tempo inteiro. Não, a gente é humano, né, gente? A gente sabe que a gente não está o tempo todo grato e às vezes a gente se, vamos dizer, a gente se cobra muito porque a gente quer sempre que seja melhor do que a gente tem, né? Talvez na postura da criança a gente use isso, mas como adultos, a gente sabe que a gratidão é que nos traz os melhores resultados.
E aí, na próxima aula, a gente conversa mais a respeito desses sentimentos, dessa consciência, e a Cláudia vai entrar agora com os movimentos sistêmicos, né, Cláudia, os exercícios. Sim, vamos aos exercícios. Então, o exercício vocês já escolheram os sentimentos, o Écaro e a Mari caiu. Vocês já escolheram o sentimento e vocês vão colocar. No campo eu trouxe elemento número 1, dei um nome aqui, elemento número 2 e elemento número 3. Já está tudo com um nome. E aí vocês vão colocar aí onde vocês colocariam o sentimento de vocês. No 1, no 2 ou no 3, ou tudo no 1, ou tudo espalhado. Aí vocês vão colocar. Se vocês já colocaram, a gente já prossegue. Eu só vou colocar os números aqui nos elementos, porque aí, a hora que abrir o campo, vocês já sabem o que é o 1, e o 2 e o 3. Cláudia, eu não entendi o exercício. Ah, você entendeu? Não. É porque a hora que você caiu, tá me ouvindo? Tá, né? Tô ouvindo. A hora que você caiu, eu estava explicando. Então, por isso que agora você não está entendendo, porque agora eu falei tudo muito rápido. Conforme você estava lendo, as pessoas foram sentindo os elementos nelas. Os elementos não, os sentimentos nelas. Então, você falava sobre as emoções e as pessoas iam colocando ali alguma coisa. Então, as pessoas vão escolher agora quais das emoções que mais chamaram atenção, que mais reverberaram. O que é reverberar? Eu lembrei de um fato, lembrei de um acontecimento, lembrei de alguma coisa, senti um cheiro, senti uma dor, pesou em determinada parte do corpo. Então, é uma informação que o corpo está trazendo. Onde é que está aquela emoção presa dentro do nosso corpo? Então, você vai separar os sentimentos. Aí, vamos supor que você escolheu 4 sentimentos. De preferência que vocês tragam negativo, mas que vocês tragam positivos também. Vamos achar alguns ali no positivo. Porque a gente não é só negativa, né? Então, vamos procurar alguns no positivo também. Aí, quem escolheu 3, ou 2, ou 1, eu já coloquei os bonecos, né? Os elementos no campo, representando situações que fazem com que a gente retenha esses sentimentos, principalmente se ele for negativo. Se ele for positivo, ótimo. Aí a gente vai ver o que nós estamos fazendo com o nosso sentimento positivo. E se ele for negativo, o que nós estamos fazendo com esse sentimento negativo? Pelos elementos que vão estar lá representando o campo. E aí, esses elementos têm o número 1, que é uma coisa, que vocês vão ver, o número 2, que é outra coisa, e o número 3, que é outra coisinha. E aí, quando eu revelar, a hora que eu abrir a câmera, vocês vão... Nossa, eu coloquei no número 1. Aí a gente vai bater um papo aqui para dizer onde vocês colocaram os elementos. Tá certo? Eu só vou reforçar que está sendo gravado. Depois a gente vai subir no YouTube. Então, se alguém não quiser estar falando detalhes, está tudo certo. Se alguém quiser estar falando detalhes, também está tudo certo, porque a aula vai ficar gravada, serve para alguém numa aprendizagem. Se alguém não quiser participar para falar, também não tem problema. Agora, o que eu acho que é mais interessante, como nós estamos representando o grupo, é assim, a gente vai intencionar não o sentimento de vocês, não é Rita, não é Cláudia, não é Maria, não é Fran, não é Benedito, não é Mari, não é Lilian. E não é. Então, o que é? É o sentimento de toda essa egrégora de pessoas que às vezes não estão nem aqui, porque não conseguiram chegar. Acho que eu não falei Maria Cristina, da Maria Cristina, porque não conseguiram chegar.
né? Porque estão trabalhando, porque estão estudando. Então, é o sentimento de todos. Então, na hora de falar, a gente não está falando do nosso sentimento, nós estamos falando dos sentimentos possíveis das pessoas que representam este campo sistêmico da sala de aprendizagem sistêmica e das pessoas que vão assistir o vídeo. Porque não é todo mundo que vai assistir esse vídeo. As pessoas que chegarem nesse vídeo é porque precisam ouvir o que nós vamos falar. Então, elas vão estar fazendo parte, por ressonância, dos nossos sentimentos que nós trouxemos aqui hoje, neste momento. Então, fiquem bastante à vontade para falar, mas se não quiserem falar também, a gente vai respeitar esse momento, lembrando que vai ser gravado e toda a informação aqui trazida é a informação do grupo, não é a informação da pessoa. É claro que a pessoa está no grupo, mas não necessariamente que seja dela, é do grupo. Ela está representando os sentimentos do grupo. Entendeu, Rita? Tudo certo? Sim, tudo certo. Então, já podemos começar? Podemos. Tá, então deixa eu colocar lá os papeizinhos só e ligar a câmera do campo para vocês verem. Um momentinho. Gente, não sei se está muito pequenininho, porque teve um problema com a minha câmera oficial. E aí eu usei essa daqui mesmo. Então, eu vou falar. Se vocês não estiverem enxergando, que eu também não estou conseguindo aqui Ô, aumentar a Cláudio, eu tela. acho melhor você desligar o seu microfone e ligar só o do campo, porque aí a imagem fica maior. Ah, é? Tá bom. E aí o Zoom entende que está sendo falado por lá. Veja se dá certo. Pronto. Estão Aí ouvindo? agora dá. Isso, agora dá para ver. Agora dá para ver grande. Estão ouvindo? Sim? Sim. Dá para ouvir? Dá? Dá para ouvir. Então tá bom. Então vamos lá. Essa aqui eu não consigo aumentar aqui. Tá dando eco aí em vocês ou não? Tá. Ixi, vai ficar ruim, né, com eco, né? Dá para entender. Dá para ouvir bem. Pelo menos Dá? a imagem fica. Aham, a imagem fica maior. A imagem fica maior. Então tá bom. Então, tem um banco, tem uma churrasqueira e tem um poço de água. Número 1 é o banco. Número 2 é a churrasqueira. Número 3 é o poço de água. Eu vou mostrar. Ô, Rita, só o seu, se você quiser dar mudo no vídeo, porque aí aparece grande, o da Cláudia tá ficando pequeno. Em cima.
Então, agora vocês vão dizer o que vocês colocaram no banco, o que vocês colocaram na churrasqueira e o que vocês colocaram no poço. Lembrando que o banco está representando algo acomodado. Banco. Os sentimentos que estão lá é de acomodação. Aí vocês vão ver se faz sentido. Churrasqueira. Os sentimentos que estão lá são sentimentos que estão te alimentando. Então, é uma alimentação ali, é uma situação de dependência. Então, você está se apropriando deste sentimento como se você estivesse se alimentando dele, porque você não consegue se separar dele. Ele acaba te alimentando. Isso tanto no negativo quanto no positivo. E depois, o poço. Então, o poço representaria o que você quer afundar lá naquele poço, que é o baldinho indo lá para encontrar água. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um medo, porque o poço é algo que a gente não sabe aonde está o fundo, porque a gente não enxerga, não tem iluminação lá embaixo, e ao mesmo tempo a gente joga o baldinho na esperança de colher, receber a fonte, a água. Então, seria um sentimento que a gente gostaria de realmente que ele fosse transformado, ou se ele fosse potencializado, ou que a gente recebesse mais dele. Então, se ele for um sentimento negativo, é algo que precisa ser lavado, transformado, ressignificado. Se for um pensamento positivo, é algo que precisa ser trazido do fundo do poço para cima, para a vida. Então, aí agora eu gostaria que cada uma de vocês que quiserem pudesse falar em nome do grupo dessa sala sistêmica, o que é cada sentimento, aonde está, e a gente já sabe o que representa cada objeto que está lá e representa para a gente poder caracterizar o nosso sentimento. Posso falar, Cláudia? 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 Rita, você gostaria de falar primeiro? Travou aqui para mim. Você gostaria de falar? Gostaria sim. No elemento número 1, o meu sentimento foi de orgulho. O número 2 foi coragem e disposição. E número 3 foi raiva. Então, se a gente for pensar na sala de aprendizagem sistêmica, o nosso grupo, nós aqui, todos nós, e as pessoas que vão assistir, o que está acomodado aí? Qual sentimento? O que está acomodado é o orgulho. O orgulho está acomodado ali. Qual é que nós estamos nos alimentando? Da coragem e da disposição. Então, estamos nos alimentando de coragem e disposição. Olha que interessante. E a coragem e a disposição, sabe quem ele representa? A coragem e a disposição no pensamento sistêmico? O pai. O pai representa, dentro do pensamento sistêmico, a coragem e a disposição, porque o pai é um movimento. Coragem e disposição precisa fazer um movimento, e o pai é um movimento para a vida. Cláudia, desculpa te interromper, não podia deixar. Quando a Rita falou coragem, nossa, até uma coisa aqui, nossa, se você pudesse
eu coloquei uma setinha e coloquei o meu pai, porque impressionante, porque assim, eu sempre, toda a minha vida, eu vi o meu pai como corajoso. Sempre, sempre, sempre. Aí eu coloquei coragem. A primeira coisa que me veio, a primeira pessoa que me veio na minha cabeça foi meu pai, e eu tive que colocar. E eu não coloquei, eu coloquei pai Arnaldo. Eu coloquei desse jeito. É Que isso, tá vendo? legal. Você está conectada na energia da essência do pai, né, o organizado, o amor organizado do pai. Sim. Então, e o poço que precisa ressignificar, ou a gente tirar ele de lá de baixo, a Rita colocou a raiva, né, Rita? A raiva. Foi. Então a gente precisa jogar a raiva lá embaixo, dar uma lavada nela e trazer a vida, trazer a água, né? Não é excluí-la, mas é ressignificar, é transformar isto num outro sentimento melhor. Então, essa é a mensagem para quem está assistindo. Se você se identificou com este pensamento e você está assistindo gravado, deixa o seu comentário aí para nós, para a gente saber que você esteve presente junto com a gente num outro momento e apropriando desse conteúdo e contribuindo com as suas aprendizagens aí nos comentários. Quem mais gostaria de falar? Vamos, Ai, Lívia! nossa. Não sei, sei lá, não sei, mas eu trouxe isso para minha vida, assim. Não sei se eu podia, mas sei lá. Mas vamos lá. Ó, o lá que eu tô colocando lá no banco da acomodação, né? Nossa, para mim, na minha vida, o que eu tô passando hoje faz muito sentido, entendeu? Eu coloquei a disposição, eu coloquei a vergonha, a culpa e a apatia, Sim, sim. Está né? acomodado dentro de você, né? As camadinhas da cebola que não querem sair de jeito nenhum, né? Verdade, eu tenho que. Não pode mais ficar acomodado dentro de mim, eu tenho que fazer alguma coisa com essas Sim, coisas, sim, sim. entendeu? E o número 2 que eu estou alimentando é o arrependimento e o medo, Hum, né? Nossa, para mim fez todo sentido por tudo que eu estou passando, sim. né? Tenho que fazer também alguma coisa, parar de ficar, já deu já de ficar lá na churrasqueira, já tem que tirar já. Precisa. É, essa alimentação, né? Quando você fala que tudo bem, deu certo para você, mas vai dar certo para todos nós, que você colocou o medo e qual outro? Arrependimento. E o arrependimento. Então, a gente está se alimentando disto, e isso é uma coisa que às vezes não faz bem, mas a gente está se alimentando. Por que que a gente está se alimentando disso? O que acontece que a gente quer se alimentar cada vez mais desses sentimentos? Por quê? Porque esses sentimentos estão trazendo, que a gente viu nas outras aulas, esses sentimentos estão trazendo uma vantagem existencial, inclusive foi a constelação da aula passada. Está nos trazendo uma vantagem existencial. A gente se alimentar do medo e do arrependimento, porque a gente fica vítima. Porque quando eu tenho medo, ó, a criança, né? Eu tenho medo, eu fico pequena, eu fico vítima, eu quero colo, eu quero ajuda, eu quero que as pessoas façam por mim, porque eu tenho medo, né? E o arrependimento é aquilo, a gente faz, mas não tem a autorresponsabilidade de fazer e arcar com as consequências. E se deu errado, vamos fazer de novo, de outra forma. Então aí a gente fica nesse arrependimento, e é um ciclo, arrependimento, medo. Me arrependo, tenho medo, me arrependo e tenho medo. E não saio disso. Fico me alimentando disso, porque isto traz uma vantagem existencial para todos nós, né? Não é Lilian, é a nossa egrégora. O medo e o medo e ai, o que você falou? O medo e o arrependimento Arrependimento. trazem uma vantagem. Por isso que a gente fica se alimentando desses sentimentos. O que que a gente ganha tendo medo? O que que a gente ganha se arrependendo toda hora das coisas? A gente ganha atenção, a gente ganha sendo vista, Uhum. a gente Agora o 3, ganha né? companhia. O É, 3.
loucura, assim, que eu Ah, preciso fundar e que eu preciso ressignificar. Preciso fundar e eu preciso ressignificar. Apareceu a raiva e a neutralidade. a neutralidade. É, esse é bem interessante. A gente precisa mesmo ressignificar essa neutralidade, porque ou a gente abandona para não ser abandonado, ou a gente não é neutra mesmo de jeito nenhum, né? Interfere, controla e quer comandar, está no comando. Muito bem, Lilian, gratidão. Obrigada a você, Cláudia. Quem mais Ô, gostaria de Cláudia, falar? Oi. o meu medo, ele não, ele veio o medo da ansiedade. Veio uma forma diferente de medo. É um medo de algo que você deseja para um futuro, só que vem em forma de ansiedade, vem no terceiro, Poço. no poço. Augusto Cury fala, né, que o que que é a ansiedade? É a síndrome do pensamento acelerado. A gente não vive o aqui e agora. A gente está sempre lá no futuro. Então, se a gente está lá no futuro, são coisas que ainda não aconteceram. Então, a gente tem medo do futuro porque ainda não aconteceu. No entanto, a gente não aproveita o presente. Então, a gente fica com essa ansiedade de estar vivendo num tempo que não é nosso ainda, num tempo que ainda não chegou. Então, a gente faz um esforço muito grande, porque a gente está aqui, dia 20 de março, mas a gente está vivendo lá abril. Então, isso gera um medo, porque ainda não chegou, um medo do insucesso, o medo de não dar certo, o medo de dar errado, e aí a gente fica com ansiedade, porque ainda não chegou, a gente não pode fazer nada, a gente não controla esse tempo que não chegou, né? Então, é por conta disso que a gente tem essa ansiedade. E eu não entendi um que eu marquei, foi o primeiro, que é o do banco, que foi a coragem. Tá. Você colocou o banco, a coragem no banco. E aí o banco é assim, você está lá sentado, se apropriando desse sentimento e num movimento com o corpo parado. Possa ser um movimento de reflexão, possa ser um movimento de meditação, pode ser um movimento de conscientização. É algo que o corpo não está se mexendo, que você está focada naquilo, você está em mente, em energia, está observando, está sentindo, está refletindo, está analisando. Porque a gente não faz uma análise correndo, fazendo exercício, Sim, né? A gente fica sim, parado, faz sentido. centrado, né? Então, é nesse Aham, sentido, o acomodado, tendo em vista esse seu sentimento a que você coragem. trouxe, né? Mas também possa ser, qual foi o sentimento mesmo que você trouxe? Que às vezes eu Coragem, a coragem. Só que às vezes é uma acomodação assim, é, a gente às vezes tem isso. Ah, não, eu vou ter coragem, eu vou ter coragem, eu vou ter coragem. Então a gente acaba lutando, querendo a coragem, às vezes numa hora que a gente tem que parar de brigar com a realidade. E não precisar trazer a sim, coragem que vai fazer algo impossível, né? Então também você às vezes você fica acomodado nisso, no seu perfil de você tá vendo que não vai dar certo, não, mas eu vou ter coragem. Aí você fica sim, nesse ciclo de tendo coragem e fazendo coisa errada. Errada que sim, eu quero dizer, não errado, mas fazendo coisas que não vão somar para o seu desenvolvimento consciencial e sistêmico e humano, enfim, né? Porque você fica no entendi. ciclo, fica sempre naquele mesmo. Aham, entendi. Só isso, Fran? Obrigada. Sim, só marquei dois. Ah, então tá bom. Então é isto. Gratidão pela participação. Quem mais gostaria de falar? A Maria Cristina, gostaria? Vou falar. É interessante, né? A gente coloca aquilo que tem que ser colocado, é impressionante, né? No banco,
Eu cheguei um pouco atrasada, eu estava, eu não consegui chegar em tempo e não tinha entendido bem o que era para colocar. Então, eu coloquei no banco paz, silêncio e reflexão. E foi o que você falou aí, né? Eu coloquei no banco paz, silêncio e reflexão. Sim. E eu olhei para o banco e o branco me. O banco não, eu olhei para a churrasqueira e a churrasqueira me lembrou alimento. E eu me lembrei que o alimento é amor. Então, eu coloquei amor. E eu olhei para o poço e eu vi duas coisas no poço. Eu vi que eu podia jogar alguma coisa lá no fundo, né? Que é a ansiedade. E eu poderia também buscar alguma coisa lá, que é a paciência, Ah, sabe? sim. Uhum. É, assim, e a gente vai colocando assim, vem na mente, a gente não pensa, a gente chega e você já bota no papel. Aí você para pensar e você olha para a sua vida e vê que realmente é isso. É Sim. isso que a gente está buscando, né? E, nossa, muito bom, gratidão pelo exercício, né? E eu queria aproveitar e falar um pouquinho também, que eu vi que apareceu coragem aí, mais de uma vez, né? Uhum. E a coragem, ela está falando para você, pô, saia do medo. Saia do medo. Ó, eu medo. O medo está falando para coragem. Vai, coragem, vai. Tô te mandando aí, ó. Tô te falando. Porque apareceu várias vezes a coragem aí, né? Desceu. E o medo está falando. E a coragem, vai aí, ó. Eu te apoio, eu não sou seu inimigo, não. Eu estou falando para você ter coragem. Eu sou seu amigo. O medo está falando. Eu estou Uhum. mostrando a coragem para você. Eu queria deixar só isso daí. Gostaria de deixar, porque foi o que veio para mim quando eu escutei falando de coragem, coragem, e veio isso na minha mente. Aí eu falei, acho que eu vou falar. Gratidão, Gratidão, Cris. Cláudia, gratidão pelo exercício, muito bom. E aí, antes da Rita falar das cartinhas, eu vou falar dos sentimentos que eu coloquei. Eu coloquei no banco o orgulho, né? Que eu acho que às vezes a gente fica. É difícil a gente voltar atrás, é difícil a gente abaixar a cabeça, né? Honrar alguém, abaixar a cabeça. É difícil a gente dizer, realmente, você está certo. É muito difícil. Então, é o orgulho que ficou lá no banco, sentado, não quero me mexer, porque eu não quero olhar que eu estou errado e admitir que as coisas podem ser diferentes do que eu quero fazer, né? Falando em nome da egrégora. E o que eu trouxe de sentimento, e também na experiência atual da minha vida. A questão do medo e da apatia na churrasqueira. De repente a gente se alimenta todo dia um pouquinho de medo e um pouquinho de apatia, porque cada vez que a gente tem medo, a gente fica mais paralisada, né? Quanto mais medo, mais paralisado. Quanto mais medo, mais paralisado. A gente fica se alimentando disso o tempo todo. Aí depois passa o tempo, e aí vocês, né, a gente fica com 50 anos nas costas. Aí a gente olha para trás e fala: nossa, por que que eu fiquei tanto tempo nessa apatia e nesse medo? Podia ter arriscado mais, podia ter ousado mais, podia ter feito muito mais coisa. E aí, o que eu gostaria de deixar de mensagem é assim: quem está assistindo agora, principalmente os jovens, não precisam viver 50 anos para descobrir que a gente pode fazer um movimento de amor e sair do medo e da apatia e arriscar mais e assumir as responsabilidades dos riscos, né? E procurar os acertos. Não precisa viver 50 anos igual eu vivi 50 anos. Agora eu já tenho mais, né, de 50. Mas foi com 50 que eu comecei a ter contato com o sistêmico. E o poço, eu coloquei aceitação. Porque, olha, se a gente está no orgulho e não quer mudar, se a gente está no medo e na apatia se alimentando e isso está fazendo bem, então, bem assim que eu digo, né? Está trazendo uma vantagem existencial, porque aí eu não posso resolver nada porque eu estou com medo e apática, então eu não tomo decisão na minha vida. Alguém toma para mim, eu deixo alguém tomar as decisões para mim, aí eu saio, eu tiro a minha responsabilidade.
Então, o poço é a aceitação de que a gente precisa fazer um movimento de mudança, a aceitação que a gente precisa fazer esse movimento de ousadia, a aceitação que a gente precisa realmente dobrar o pescoço para dizer sim. Dizer sim para o papai, dizer sim para a mamãe, dizer sim para nossa vida. Dizer sim para a profissão que a gente escolheu. Dizer sim para tudo aquilo que a gente conquistou. Com a idade que nós temos, nós conquistamos muitas coisas. Então, dizer sim para tudo isso que a gente fez. Que nada está perdido. Se não for resolver nessa vida, vai resolver na próxima vida, porque o espírito não morre nunca. Jamais, né? Então é isto. Ô, Cláudia, Rita, oi. antes de você terminar, eu não sei se eu perdi. Você falou para mim que o alimento significava pai. E o descanso? E o banco e o poço? Não, o pai era coragem e disposição, não os elementos que eu coloquei. O Ah, tá. sentimento. O Pensei que você tivesse sentimento colocado. de pai é coragem, é disposição. O Ah, sentimento do entendi. adulto, que representa a essência do adulto, é a razão. Porque o adulto, embora a gente não está falando daquela razão desvinculada da emoção, mas o adulto é aquela pessoa que vai olhar para a realidade e vai resolver de acordo com como aquela realidade se apresenta. Ele não vai ficar na ilusão do sentimento dele. Ah, eu quero, eu não quero, eu consigo, eu não consigo. Né? O outro vai ficar tristinho, e aí como que eu vou olhar para o outro depois? Então o adulto não olha para isso. O adulto resolve, a realidade é essa e pronto. Então a razão, ela representa a essência do adulto. O desejo e o medo representa a criança. A criança que deseja um pai que nunca teve, que deseja a mãe que nunca teve, porque ela não consegue olhar a mãe e o pai que tem. Então ela fica sempre no desejo de querer algo que nunca teve. E nisso ela reivindica. E aí, quanto mais ela reivindica, ela tem medo, porque ela está mexendo com coisa pesada lá, querendo mudar, querendo ser Deus mudando o pai e a mãe, querendo ser outras coisas, ocupando o lugar do pai e da mãe para cuidar ocupando o lugar dos avós para cuidar do pai e da mãe, achando que o pai e a mãe é fraco, não sabe se cuidar, ocupa o lugar dos avós. E aí a gente vai numa encrenca tremenda, porque a gente está saindo fora do nosso lugar de direito. Então, o desejo e o medo, na visão sistêmica, é Criança. a criança. E a mãe, gente, a mãe. Qual o sentimento que vocês dariam para a mãe? Energia? Amor. Mas eu daria aceitação. Gente, porque a mãe tem que aceitar a deixar de ser mulher para ser mãe. Ela tem que aceitar o Aceitação? sim. Ela tem que Ah, aceitar o sim para ser mãe. Ela verdade. tem que aceitar o papai, o homem. Ela tem que aceitar o homem para ser mãe. Se ela não aceitar o homem, ela não é mãe. Não, ela não é. Ela tem que aceitar o filho, ela tem que aceitar a gravidez, a gestação. Mesmo ela não aceitando, claro, ela vai ser mãe, mesmo se tiver o aborto. Mas, mas ela tem que aceitar o aborto. Ela tem que aceitar. Ou ela vai para frente ou ela interrompe. Ela tem que aceitar algo. Ela tem que fazer. Ela tem que ter uma aceitação. Então eu trago a mãe como a aceitação, como esse sentimento na visão sistêmica. E é interessante, né? A aceitação é uma das coisas que a gente não dá muito valor, esse sentimento. A gente nem olha para ela, a gente nem olha para a aceitação, né? Eu falo isso porque Verdade. eu faço um trabalho, eu estou fazendo um trabalho aqui no CAPS aqui, né? E aí a pessoa chegou para mim e falou assim,
E ela fez um sinal assim, pelo amor de Deus, me ensina para mim, como é que eu faço? Como é que eu faço para me libertar dessa raiva, desse ódio, dessa mágoa que eu sinto? Aí, na hora, eu fiquei pensando, pensando, pensando. Aí eu perguntei para ela assim, isso aconteceu de verdade? Isso que você quer se livrar, aconteceu de verdade? Ela falou, aconteceu. Aí eu falei para ela assim, e eu nem consegui terminar a frase. Eu falei assim, então, e se você aceitasse? Só que ela não deixou eu terminar de falar o restante. Eu ia falar. Se você aceitasse e não concordasse com o que aconteceu, mas ela nem deixou eu terminar. Quando eu falei, se você aceitasse, ela, não, eu jamais, eu quero ir lá no inferno onde ele está e matar ele de novo, né? Então, aí eu falei, então você já respondeu a sua pergunta, né? Você já respondeu a sua pergunta, você não quer se livrar, você não deseja se livrar dessa dor. Aí eu falei para ela assim, eu posso terminar de fazer a pergunta que eu ia fazer para você? Ela falou, pode. Aí eu falei assim, se você aceitasse e você não concordasse com aquilo que aconteceu, você acha que ia ficar mais leve para você? Aí ela parou e silenciou, e silenciou. E aí nós só voltamos ao assunto na próxima semana. E na próxima semana ela se libertou, ela soltou. E foi interessante como que ela soltou. Nós começamos a fazer um trabalho, conversando, né? E ela estava com uma garrafinha de água do lado dela, aberta. Uma mosca entrou dentro da água, da garrafinha com um pouquinho de água dentro ainda. E quando a mosca entrou, ela tampou. E nós estávamos falando sobre a raiva. Ela tampou. E aí ela chacoalhou para matar a mosca não morreu. E nós continuamos falando da raiva. E aí ela falou assim, que ela queria, assim, que ela tinha vontade de libertar essa raiva e tal. Só que ela, olha só, e ela chacoalhando a garrafinha para matar a mosca. E aí, a gente conversando da raiva e ela chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando. A mosca não morria, a água não matava a mosca. Aí eu peguei e falei para ela assim, como seria para você se você libertasse esta mosca como se fosse a sua raiva, você libertando essa raiva de dentro de você? Aí ela pensou e falou assim, é, é, é o que eu vou fazer. Aí antes, ela tentou matar de novo uma mosca, a mosca não morreu. E aí ela soltou a mosca, e aí ela se libertou e falou assim, nossa, como eu estou me sentindo leve dessa mosca voar, ela está levando a minha raiva, ela está levando. Então, olha como o campo ali funcionou, né, para esta pessoa que tem 88 anos e carregou durante 80 anos, mais de 80 anos, ela carregou essa dor, né? Como que o campo age, né? Quando a gente aceita tudo como é, tudo como foi, né? Então, a aceitação é uma coisa que a gente não quer olhar. Na hora que ela chegou, ela não queria olhar para a aceitação. Sim, Quando a sim. gente não quer olhar para a aceitação, para tudo que aconteceu, a gente aceita. E só não concorda. Não concordando, a gente cuida do nosso emocional, cuida do nosso coraçãozinho, cuida da nossa alma. Quando a gente aceita tudo como é. Nós saímos, nós ficamos no nosso lugar. E aí, Maria Cristina, né, para finalizar aqui, que a Rita precisa tirar as cartinhas, pegando aí o que você colocou, é que acontecem fenômenos na nossa vida. Então, nesse trabalho terapêutico que você fez, em nome da constelação, aconteceu um fenômeno dessa libertação da mosca que ela trouxe isso, materializou para ela poder ver e enxergar a raiva saindo. Então, na nossa vida, e acontecem fenômenos como estes. Mas, se a gente estiver sozinho, a gente não consegue olhar esse fenômeno. Então, por isso que é importante a gente sempre estar num processo terapêutico, para o terapeuta poder facilitar e poder fazer a gente enxergar os fenômenos que ocorrem na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, fica essa oportunidade de quem estiver assistindo, procure um terapeuta, um constelador, para vocês poderem
dar a oportunidade dos fenômenos chegarem na vida de vocês, mas vocês estarem sendo assistidos, acompanhados, direcionados por um profissional que vai saber fazer a leitura de campo e, através desses fenômenos, vocês vão ter a ressignificação daquilo que está pesando em vocês, trazendo transtorno ou preocupando. Rita, vamos ler as cartinhas? A Fran deixou uma mensagem para ler a cartinha dela. Sim. Se você puder postar no grupo ou para ela a cartinha dela, tá bom? Que ela teve que sair. Tá bem. Então, a primeira cartinha eu vou ler para a Lilian. E ela traz a mensagem: quanto maior a consciência do todo, mais a nossa ação beneficia este todo. Você é o pai, a mãe, o filho, a pessoa certa para mim. Aí tinha uma pessoa que estava identificada como campo sistêmico, e eu tirei uma carta para o campo sistêmico. É o campo da sala. Desculpa, Eu pra quem libero que foi a você primeira para cartinha, seguir Rita? adiante. Oi? Para quem que foi? Você tirou a primeira cartinha? Da Lilian, para você. Ai, você pode ler de novo? Eu não prestei atenção. Não tava... Por favor. Pode falar? Posso ler? Quanto maior a consciência do todo, mais a nossa ação beneficia esse todo. Você é o pai, a mãe, o filho, a pessoa certa para mim. Essa da Lilian, tá? Agora, do campo sistêmico, eu libero você para seguir adiante. Eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas agora. Nossa, muito bom. Noemi, eu permito que você me veja. Eu tive raiva e eu tive medo. Teca, ela tentou entrar e caiu, né? A Teca. Agora eu estou pronto para o sucesso. Eu sinto muito se causei alguma mágoa em você. Irene, por favor, peço que respeite as minhas escolhas. Agora eu me permito ser próspero e abundante. A Dalmira, também ela não pôde, mas teve a intenção, né, de ver. Estou livre da dor e totalmente em sintonia com a vida. Eu sigo a vida e nela vou fazer algo de bom em sua honra. Mari, o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Tudo isso pode ter um fim agora. Benedito, eu tive raiva. Eu agradeço por tudo como foi. Fran, eu respeito suas escolhas e eu sigo para a vida. Cláudia, eu agradeço pela vida e me curvo diante de vocês. Gratidão. Maria Cristina, eu não consegui lidar com isso. Eu te libero para viver sua vida plenamente feliz e te peço que me libere também. E para a sala, eu tirei o respeito às suas escolhas. Gente, maravilhoso. Eu ia falar maravilhoso dia, né? Mas o dia ainda não acabou, mas maravilhosa aula, maravilhoso dia, maravilhosa noite. Vamos descansar. Hoje foi muito bom. Gratidão pelas histórias, Maria Cristina. Gratidão, Lilian. Gratidão a todos que já saíram.
E até quarta-feira que vem, se vocês puderem, estaremos aqui. Eu e a Rita, né, Rita? E gratidão. Gratidão. Vão com Deus. Beijo.